Neste vídeo, irei demonstrar uma experiência chamada bolha explosiva. Nessa experiência, irá ocorrer um fenômeno químico chamado de corrosão. Corrosão é um termo químico bastante empregado no cotidiano para se referir ao processo de destruição total, parcial, superficial ou estrutural de determinado material causado pela ação do meio. Existem três tipos de corrosão: a corrosão eletroquímica, a corrosão química e a corrosão eletrolítica. A corrosão eletroquímica é o tipo de corrosão mais comum, pois essa é que ocorre com os metais, geralmente na presença de água. Ela pode se dar de duas formas principais: quando o metal está em contato com o eletrólito, solução condutora, ou condutor iônico, que envolve áreas anódicas e catódicas ao mesmo tempo, formando uma pilha de corrosão. E quando dois metais são ligados por um eletrólito, formando uma pilha galvânica. O exemplo de quando o metal está em contato com o eletrolítico, formando uma pilha de corrosão, podemos citar como exemplo a ferrugem. Este fenômeno ocorre com a combinação química de ferro com oxigênio. A umidade do ar também é importante, já que é por meio da água que os elétrons são transferidos na reação. Da mistura de ferro, oxigênio e água, resulta o óxido de ferro. Na formação de ferrugem, ocorre a oxidação do ferro e redução do oxigênio. A soma das duas equações leva à equação geral da ferrugem. Um exemplo da corrosão quando dois metais são ligados por um eletrólito formando uma pilha galvânica é se colocarmos uma placa de cobre e uma de ferro, ambas mergulhadas numa solução aquosa e postas em contato formando um circuito elétrico. Cada placa se tornará um eletrodo. O ferro será o anodo, oxidando-se e perdendo elétrons, que migram para o cátodo, que nesse caso será a placa de cobre, que por sua vez é reduzido. O anodo sofrerá o desgaste, formando a ferrugem no fundo do recipiente. A corrosão química é o ataque de algum agente químico diretamente sobre determinado material, que pode ou não ser um metal. Ela não precisa da presença de água e não há transferência de elétrons como na corrosão eletroquímica. Como exemplo, podemos citar solventes ou agentes oxidantes que podem quebrar as macromoléculas dos polímeros contidos nos plásticos e borracha, degradando-os. Outro exemplo é o ácido sulfúrico, que corrói o zinco metálico. Outro exemplo também é o concreto armado na construção, que pode sofrer corrosão com o passar do tempo por agentes poluentes. Em sua constituição, há silicatos, aluminatos de cálcio e óxido de ferro e que são decompostos por ácido, como mostrados na reação a seguir. Corrosão eletrolítica é um processo eletroquímico que ocorre com a aplicação externa de uma corrente elétrica. Este processo não é espontâneo, ao contrário dos outros tipos de corrosão mencionados acima. Quando não há isolamento ou aterramento, ou estes estão com alguma deficiência, formam-se correntes de fuga, e quando elas escapam para o solo, formam-se pequenos furos nas instalações. Um exemplo de uma corrosão eletrolítica acontece em tubulações de água e de petróleo, em canos telefônicos e posto de gasolina. A experiência que iremos demonstrar mais a seguir é um exemplo de eletrólise de água. A eletrólise da água é a decomposição de água em oxigênio e hidrogênio, por efeito da passagem de uma corrente elétrica pela água.
O hidrogênio origina-se no cátodo, que é o eletrodo ligado ao terminal negativo da fonte de energia. No cátodo ocorre o recebimento dos elétrons, ele atrai os cátions, ocorre a redução e o oxigênio ele se origina no anodo, que é o eletrodo ligado no polo positivo da fonte de energia. Nele é feita a transferência dos elétrons, ele atrai os ânions e ocorre a oxidação. A eficácia da eletrólise da água pode ser aumentada adicionando um eletrólito, como sal, um ácido ou uma base, ou utilizando algum tipo de eletrocatalisador. Esta é a equação química. Outro fenômeno químico que irá ocorrer nessa experiência é a oxidação. A oxidação é a perda de elétrons. Neste fenômeno químico, ocorre a combinação de um elemento com oxigênio, transformando-o em um óxido. Um dos fenômenos mais importantes de oxidação é a combustão, presente em processos biológicos como a fermentação e respiração, onde ocorre a liberação de energia. Combustão é toda reação química que ocorre na presença de um combustível qualquer e do comburente do gás oxigênio, resultando na produção de calor e luz. Em toda reação de combustão ocorre oxidação. E nessa experiência vai ocorrer a combustão do hidrogênio, que vai voltar a ser água. Essas bolhas que se observa-se formando neste eletrodo são bolhas de hidrogênio. Este eletrodo está conectado ao polo negativo da bateria. Ele representa o cátodo, e é no cátodo que se origina o hidrogênio. E dentro do eletrodo que está o polo positivo se origina o oxigênio. As bolinhas se estouram porque todos se experimentam uma eletrólise, ou seja, foram quebradas as moléculas da água, transformando a água num gás explosivo. Ou seja, o hidrogênio produzido nessa experiência é um gás muito explosivo, por isso as bolhas explodem. O bicarbonato faz com que a água transmita eletricidade, e a eletricidade transmitida pelos grafites ligados na pilha, quando chega na água, quebra suas moléculas. As moléculas de H2O são transformadas em hidrogênio e oxigênio na forma de gás. O hidrogênio, como explode muito fácil, e nessa explosão ela consome oxigênio, sofrendo assim uma oxidação. E através dessa combustão de hidrogênio e oxigênio se junta a ele, formando assim água novamente.